Meus irmãos, convido vocês a abrirem suas Bíblias em Efésios capítulo 6. Vamos estar lendo aí do versículo 10 até o versículo 18. Nós seguimos com a série de sermões expositivas baseado no livro Peregrino. Cada capítulo, um texto bíblico, uma doutrina específica, um ensinamento, uma aplicação. E hoje falaremos sobre peregrino no Vale da Humilhação. Leia comigo o texto aí de Efésios capítulo 6, versículo 10 até o versículo 18. A palavra do Senhor nos diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, ou algumas versões contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Eu quero orar mais uma vez com você nessa manhã. Senhor Deus, graças te damos, porque estamos diante da sua palavra, que é poderosa, que é viva, eficaz, na edificação, na exortação, no consolo, na disciplina, no crescimento dos seus filhos, Senhor Deus, e também na salvação dos perdidos. Nessa manhã eu rogo o seu favor sobre a minha vida, assim como o Senhor já me abençoou, me abençoe também na exposição fiel da sua palavra, e que a sua palavra, ela frutifique entre o seu povo. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Meus irmãos, domingo passado, nós vimos que cristão está desfrutando no momento de um tempo de paz. Está desfrutando de um tempo de edificação, um tempo de consolo, um tempo de tranquilidade. Ele está dentro do palácio belo. Cristão desfruta então desse tempo favorável. Ali ele é recebido pelo porteiro do palácio, que se chama vigilante, representando os pastores locais e o seu importante trabalho em afugentar bodes, em preservar a pureza da igreja. E antes de vigilante conduzi-lo até o interior desse palácio, até mostrar os detalhes desse palácio, vigilante, de forma proposital, o confronta com algumas perguntas necessárias para todo aquele que vem da cidade da destruição, feitas justamente para amedrontar invasores interesseiros. Só que após detectar sinceridade em cristão, vigilante, ele busca acalentar o seu trêmulo coração, que ficou assustado com tantas perguntas, mostrando que aquele palácio, que por sinal pertencia ao Senhor do monte, era um lugar de refúgio, era um lugar de descanso para peregrinos que andam nesse mundo tenebroso. Como bem vimos semana passada, John Bunyan representa muito bem a igreja com essa ilustração. Meus irmãos, na igreja o Senhor nos concedeu a bênção da comunhão. Nós vimos isso também. Nos concedeu a bênção de pertencermos a uma família. O Senhor proveu para os peregrinos desse mundo um lugar de cuidado, um lugar de edificação, um lugar de disciplina, um lugar de preparo de fato. Cristão até que gostaria, até que era vontade dele permanecer nesse palácio. Quem dera pudesse morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida, quem dera. Só que tem um longo caminho ainda a se percorrer até a cidade celestial. Ele ainda não estava no seu lugar pleno de descanso. O descanso ainda não é nesse mundo. É hora de cristão partir. É hora de cristão encarar os desafios que encontram-se do lado de fora. Meus irmãos, e não é assim também com a gente? Seria bom a gente permanecer aqui, né? Durante o culto, um culto interminável, um momento de ceia interminável, como seria bom. Só que a gente tem demandas do mundo ainda para resolver. A gente ainda tem
que andar pelas ruas da grande Babilônia. Por enquanto, infelizmente, não é possível vivermos somente dentro do palácio. Não dá, ainda não. Cristão não poderia encarar os próximos desafios sem algo muito importante. Ele precisava de alguma coisa. Então, sem antes tomar posse, ou melhor, sem antes adentrar pelas ruas do mundo novamente, ele precisava de um arsenal de guerra. Ele precisava ser capacitado para uma guerra, ele precisava de uma armadura, a armadura de Deus. John Bunyan sabiamente nos traz uma outra verdade, na sua ilustração, na sua história. E como bem escreveu Matthew Henry, a igreja é o campo de treinamento dos soldados de Cristo, ali eles aprendem a lutar a boa batalha da fé. Agora, depois de preparado, depois de ter passado um tempo no Palácio Belo, ter aprendido verdades muito importantes, ter recebido armas para uma guerra que enfrentaria, cristão ele parte para uma iminente batalha. E a igreja precisa fazer justamente isso com os seus discípulos, com quem chega, preparar para uma guerra. Estamos aqui sendo preparados para uma batalha. Então o cristão segue o seu caminho. E ele adentra num lugar sombrio chamado Vale da Humilhação, onde ele prontamente é alcançado por um horrendo monstro, um demônio chamado Apolion. E a aproximação desse demônio e a sua aparência causa muito medo em cristão. Começa-se então uma batalha muito sangrenta e muito exaustiva. Apolion deferindo muitos golpes contra cristão, alguns golpes psicológicos, alguns golpes mentais, incluindo afagos, incluindo promessas muito bonitas, por sinal, Apolion era bom nisso, mas também muitos golpes violentos, de fato. Cristão ora se defendia com escudo, cristão ora atacava com espada, mas Apolion era terrível. Apolion não desistia fácil. Apolion, ele por vezes parecia estar vencendo, e por pouco não acontecia isso. E Apolion não ganhou esta batalha, não porque não era capaz de ganhar, ele tinha muito poder. Só que cristão ele tinha uma espada. E com essa espada ele feriu mortalmente o monstro que fugiu. Paulo, após apresentar aos Efésios uma suma do Evangelho, Efésios contém uma suma maravilhosa do Evangelho. Paulo apresenta temas preciosos como as bênçãos espirituais que recebemos em Cristo Jesus nas regiões celestiais, nos elegendo e nos predestinando a fazer parte de uma família espiritual pela adoção de Deus Pai. Após ensinar que somente pela graça e não por obras somos salvos, e que a igreja é o grande mistério de Deus revelado nos últimos dias, onde gentios e judeus formam um só corpo. Após citar a importância de nos enchermos do Espírito Santo e não nos embriagarmos de vinho, para que possamos viver a vida desejada por Deus, seja na família, seja na sociedade, Paulo caminha para o fim da sua carta. Paulo caminha para o desfecho, só que ele, antes de fechar, antes de encerrar sua carta, ele traz um precioso ensino. O que ele está dizendo aqui no finalzinho é: antes de alcançarmos plenamente todas as bênçãos espirituais no qual fomos predestinados, existe uma batalha no caminho. Apesar de não mais sermos merecedores da ira de Deus, por pertencermos a Cristo Jesus, ainda enfrentaremos a ira de Satanás. Ainda que vocês busquem se encher do Espírito para que vocês vivam de maneira digna a vida no lar e a vida na sociedade, Satanás fará de tudo para impedir. Por isso, busquem poder do alto, revistam-se da armadura de Deus. Preparem-se para enfrentar, meus irmãos, oposição poderosa. Preparem-se para a batalha das suas vidas. Essa manhã eu quero compartilhar com vocês 3 verdades aqui no texto. A primeira é que somos abundantemente frágeis, mas Cristo é totalmente poderoso. A segunda é que Satanás é a fonte invisível de toda a batalha visível.
E por último, o Senhor provê recursos necessários para essa batalha. Eu começo com o primeiro ponto, a primeira verdade, no versículo 10, somente no versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Somos terrivelmente fracos, mas graças a Deus, o seu Filho é totalmente poderoso. Paulo encerra essa sessão final da sua carta, onde ele fala sobre a batalha que nos espera antes da glória eterna, antes de tomarmos posse plenamente de todas as bênçãos espirituais reservadas nas regiões celestiais, com um importante imperativo. Paulo está dizendo aos seus leitores: fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Antes de vocês encararem o que vem pela frente, não se atrevam a ir com as suas próprias forças. Não queiram enfrentar um exército inimigo com poderio bélico ridículo de vocês. Vocês sabem quem está esperando por vocês? Vocês fazem ideia do quão poderoso e perigoso é aquele que está esperando por vocês? A propósito, vocês fazem ideia do quão fracos e insuficientes são vocês? Meus irmãos, aqui há um clamor de um homem que conhecia muito bem o poderio de Satanás. Um homem que foi esbofeteado com espinho na carne. Um mensageiro enviado pelo próprio diabo, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Aqui temos um clamor de um homem que por vezes foi impedido de trilhar o seu caminho, porque o próprio diabo cruzou o seu caminho e impediu que Paulo fosse adiante. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Por isso Paulo está dizendo de forma muito enfática: nem pensem em entrar no campo de batalha sem antes se fortalecerem, sem antes buscarem poder no Senhor. Vocês serão dizimados, vocês serão pulverizados num estalar de dedos. Vocês não são nada para o diabo e o seu poder. Paulo possuía cicatrizes dos ataques do inimigo. Paulo tinha muitas cicatrizes no seu corpo, cicatrizes que de forma muito recorrente, de forma rotineira, o fazia lembrar: eu sou fraco, mas a graça me basta. Eu não tenho coisa nenhuma nas minhas mãos, eu não tenho arma nenhuma, mas eu tenho Cristo e Ele é suficiente. É importante notarmos algumas coisas relevantes ditas por Paulo aqui nessas poucas palavras. Paulo utiliza um verbo que aponta para uma necessidade contínua de fortalecimento. Não se fortalece uma única vez para toda a vida. Paulo fala de algo que é necessário rotineiramente. Ou seja, a dependência é ininterrupta. A tarefa de fortalecimento é diária, porque, meus irmãos, a fonte de poder, a fonte de capacidade para a gente encarar a guerra está fora de nós. A nossa incapacidade é intrínseca. A nossa fraqueza é a nossa própria essência. Somos fracos e ponto. O Senhor, que é a fonte abundante de todo poder, dele e somente dele emana toda força, toda glória, toda autoridade, toda soberania. Nós somos pó que fala, pó com uma alma vivente. Bem disse o escritor do Salmo 94: se não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. Mas notem como Paulo escreve: o nosso fortalecimento é no Senhor. Paulo não está falando simplesmente sejam fortalecidos pelo Senhor. E talvez pareça algo similar, talvez você diga: qual a diferença? Tem uma grande diferença. Meus irmãos, a verdade é que só seremos, ou melhor, só receberemos poder do alto se nos mantivermos no Senhor.
se permanecermos nele, se formos um com ele. A força vem do relacionamento contínuo. A força vem se nos mantivermos ligados à videira. A verdadeira videira, que é a fonte de vida, que é a fonte de nutrição, que é a fonte de poder. João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá frutos, e muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Não há poder sem relacionamento. Não há condições de enfrentarmos Satanás, enfrentarmos a nossa carne, enfrentarmos as tentações do mundo, enfrentarmos o inferno, se em Cristo não nos mantivermos ligados em amor e independência. Cristo é Senhor. E ponto. Meus irmãos, galhos partidos e retirados da videira caem, morrem, apodrecem e são pisoteados. Membros amputados, membros retirados de um corpo, necrosam e não serve para coisa nenhuma, não serve para ser jogado fora. Longe de Cristo, somos aperitivos para o diabo. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 13 até o versículo 16. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas quem são vocês? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência, que eles fugiram da casa nus e feridos. Eu conheço Paulo, conheço Jesus. Paulo está ligado em Jesus. Mas quem são vocês? Ai do homem que, cheio de si, na sua capacidade, na sua suposta capacidade, na sua força, ousa caminhar por alguns metros no vale da humilhação. Ele terá que olhar nos olhos de Apolion. Ele terá que suportar o terror das suas ameaças de mãos vazias e sem Cristo. Meus irmãos, quantos ilustres pregadores do Evangelho, obviamente não citarei nomes, você já tem na sua cabeça alguns nomes. Quantos ilustres pregadores do Evangelho, brilhantes expositores bíblicos, já não ficaram pelo caminho porque em dado momento acreditaram ser capazes de realizar grandes feitos para o Senhor, longe de Cristo. Caíram, nunca mais se levantaram. Meus irmãos, distantes de Cristo, a fonte suprema de todo poder, tombaremos. Tombaremos no exercício dos nossos ministérios, na manutenção dos nossos casamentos, no discipulado dos nossos filhos, tombaremos. Porque nunca foi a sua capacidade que manteve o seu casamento firme, nunca foi a minha capacidade que mantém o meu ministério frutífero. É o poder de Cristo. E se eu estiver em Cristo, é dele que provém toda a capacidade de cumprirmos os nossos papéis como pregadores do Evangelho, como pais, como mães, como maridos, como esposas. No seu poder podemos dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Permanecendo nele, contaremos com o poder daquele que fez os céus e terra, que fez os montes tremerem, que fez as rochas se fundirem, o Jordão voltar atrás, os cedros dos Líbanos se quebrarem em pedaços, os bosques se desnudarem. Porém, especificamente, como já ficou enfatizado no contexto de Efésios,
Por seu poder, ele fez o Salvador erguer-se dentre os mortos, e que seus eleitos foram vivificados do seu estado de mortos em delitos e pecados. É desse tipo de poder que Paulo está falando. Nele, somente nele, está todo o poder. Esteja em Cristo, meu irmão. A segunda verdade que eu compartilho com vocês, a partir do versículo 11, é que Satanás é a fonte invisível de toda a batalha visível. Vistam toda a armadura de Deus, para que vocês fiquem firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo, das trevas, contra as forças espirituais, do mal nas regiões celestiais. Paulo está dizendo, agora que vocês entenderam, agora que eu já fiz um resumo de que longe dessa fonte de poder não existe esperança, que não tem chance alguma de vitória, e por isso vocês devem profundamente e constantemente estarem ligados a Cristo, pois sem Ele vocês nada podem fazer. Eu quero que vocês saibam um pouco mais sobre a natureza dessa guerra, e também a natureza do opositor que vocês enfrentarão, para que vocês permaneçam firmes contra as ciladas do diabo. Entendam o porquê devem se apegar no poder do Senhor, e tomarem posse dos recursos que Ele dispõe para todo aquele que nele se mantiver. Porque o adversário que os aguarda, o adversário que os espreita, é ninguém menos que Satanás. Ele os aguarda com uma infinidade de recursos malignos, sujos, para nos destruir. Ele possui grande experiência, alguns milhares de anos. Ele possui muito tempo de estrada, já rodou muito. E ele possui também sofisticadas estratégias, não tão óbvias. Ele é capaz, inclusive, de se disfarçar. Ele é bom nisso, é um bom imitador. Ele faz muito bem o papel de anjo de luz, para enganar, se fosse possível, até os eleitos. Ele é ousado no seu trabalho, ele é abusado. Ele é ousado em combater os santos. Acreditem, ele se atreveu a encarar até o próprio Senhor no deserto. Ele fez isso. Ele lançou dúvidas sobre a sua filiação divina. Ele incitou a transformar pedras em pães para que ele usasse do seu poder de Deus. Justo ele que se esvaziou e viveu a vida de servo, e não considerou que ser igual a Deus era algo que devia se apegar. O diabo fez com que Cristo, em algum momento, usasse os seus poderes de Deus. Ele é muito abusado. Ele provocou o Salvador a ceder e se preservar da fome, e também a se prostrar diante dos seus pés e adorá-lo. Meus irmãos, Paulo está nos dizendo que Satanás é muito, muito, muito bom no seu trabalho. Ele leva a sério a sua missão. Ele é o Senhor das ciladas. Ele oferece o que os nossos olhos admiram e contemplam, o que a nossa boca saliva, o que a nossa natureza clama, o que supostamente mais precisamos nos momentos mais sombrios das nossas vidas. Meus irmãos, o diabo é muito mais capaz do que os algoritmos de internet que nos oferecem aquilo que queremos, na hora que desejamos. Me parece que ele é o pai dos algoritmos. Você está com fome? Coma. Está cansado? Para, descansa um pouquinho, deita na rede, vai dormir. Está doendo? Meu irmão, desista. Para que você vai insistir com esse negócio se está doendo? Está indo para o Calvário? Abandone sua missão, salve-se. Para cristão, as primeiras investidas de Apolion foram: visto que você reclamou do seu serviço, do salário que recebia na cidade de destruição, volte. Eu hei de reparar essa injustiça. Eu vou retribuir melhor, cristão. Volte.
Eu estou disposto a esquecer a sua traição e recomeçar a nossa relação do zero, de um jeito muito melhor. Coloque-se diante de mim e me adore. Satanás conhece a nossa pior fraqueza. Satanás, ele conhece o nosso maior sonho. Ele conhece os nossos piores medos e está disposto a oferecer solução para tudo isso. Você quer ser feliz? É possível. Você não precisa de Cristo. Ele nos mima. E Ele promete vida e alegria bem distante do Filho de Deus. Meus irmãos, e como se isso tudo fosse possível, assim como Cristo é a fonte suprema de todo o poder, Paulo está dizendo à igreja de Éfeso, Satanás é a fonte invisível de toda batalha, de toda perseguição, de todo o mal que nos sucede. É ele que age por meio das circunstâncias. É ele que age por meio de pessoas para nos atacar. O nosso verdadeiro oponente não é de carne e sangue. Ele não é frágil como um homem, ele não sangra, ele não se cansa após incontáveis batalhas. O nosso maior problema não está no outro que possui a mesma natureza que a gente, meus irmãos. Paulo está dizendo, na nossa ignorância, nós somos levados à selvageria contra os próprios irmãos ou contra próprios homens semelhantes. No nosso instinto buscamos enfrentá-los como se fosse a razão única das nossas dores e lutas. Mas homens não passam de dardos inflamados lançados por Satanás. Homens são fantoches nas suas garras, parceiros descartáveis na realização da sua obra maligna. Por trás de todo o mal, seja os sistemas políticos, seja a cultura woke, seja movimentos bizarros, sejam homens e mulheres que tanta dor nos provocam, encontra-se discretamente, sorrateiramente, no meio da escuridão, invisível aos nossos olhos, a antiga serpente. Foi a mulher de Jó que disse, amaldiçoa teu Deus e morre, não foi? Foi Pedro que falou, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá, o Senhor não irá para o Calvário, não foi? Não foi Judas que vendeu por 30 moedas o Filho de Deus? Não foi? E também não foram os fariseus que, pelas mãos de Roma, o crucificaram? Fantoches de carne e sangue. Fantoches do diabo. Por isso Paulo insiste, vistam a armadura de Deus. Apontem as suas armas para o alvo certo. Ganhem essa luta de joelhos no chão, portando a armadura de Deus. Não pensem que a destruição, não pensem que vocês destruirão, melhor dizendo, Satanás com um canivete de bolso. Não sejam arrogantes, fora da autoridade de Deus. Nem mesmo o arcanjo Miguel ousou encarar Satanás. Ele disse, o Senhor te repreenda. Vocês encararão Satanás na força dos seus músculos, na autoridade de vocês. Última verdade, última lição que temos aqui. A partir do versículo 13. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. E permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Antes de voltar para a sua jornada, rumo à cidade celestial, o cristão foi instrumentalizado com a armadura de Deus para enfrentar os próximos desafios. Nós vimos isso. Do palácio ele foi preparado para a iminente guerra contra o inimigo poderoso.
E como bem vimos, o palácio aponta para a igreja. E é aqui, meus irmãos, é nesse ambiente, o lugar de treinamento para a guerra. Aqui é disponibilizados os recursos para prevalecermos nessa batalha. Igreja não é clube de entretenimento. Igreja não é um reles local de socialização que você encontra os seus melhores amigos uma vez por semana. E tem gente que é só uma vez por semana. E olhe lá. Igreja não é ambiente somente de comunhão. É uma trincheira. É uma trincheira no meio do campo de batalha. Estamos numa trincheira, onde nos abrigamos do bombardeio do inimigo, onde descansamos e recarregamos as nossas armas, tomamos uma água e seguimos adiante. Na comunhão dos santos, na presença do Senhor e da sua palavra, somos preparados para o dia mau. Você está sendo preparado para o dia mau, ouvindo a palavra, e o Espírito aplicando no seu coração, para que no momento certo, você se lembre. Aqui estamos sendo capacitados para o dia mau. O dia mau é aquele dia que Satanás costuma despejar toda a sua fúria contra os santos, com o intento de matá-los. Paulo agora se detém mais detalhadamente no aspecto dessa armadura que provê proteção contra a ação poderosa do diabo. E, meus irmãos, cada item dessa armadura, dá para fazer um sermão, facilmente. Serei sucinto em cada um. Paulo está dizendo: cinja-se com o cinto da verdade, vistam a couraça da justiça, calcem os sapatos da prontidão do evangelho, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do diabo, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo está falando: estejam preparados antes de qualquer ação, cinjam-se com a verdade, apartem-se da mentira, sejam íntegros em todas as coisas, nos seus negócios, na sua vida, não dê ocasião para o diabo com as suas calúnias, não façam isso. Pontas soltas no nosso caráter são preciosas demais para o diabo. Seja verdadeiro em tudo, mas também não esqueçam da couraça, ela que protege seu coração, ela que protege a sua vida. Apeguem-se à justiça de Cristo. Ela nos protegerá das mentiras contadas pelo diabo, de que vocês são hipócritas, de que vocês não têm salvação, vocês são pecadores sem esperança. Sobre vocês repousa a justiça perfeita do Senhor. Já não há condenação alguma para o povo de Deus, pois no Senhor somos justificados. Somos pecadores indignos, sim, mas sobre nós repousa a justiça do Filho eterno de Deus. Coloquem os calçados da paz. Vocês precisam entrar em guerra contra Satanás, certos que em Cristo vocês desfrutam de paz com Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? A convicção de estar reconciliado com Deus mediante o sangue de Cristo injeta coragem e zelo para pelejar a boa peleja. Segurem firmes o escudo da fé. O escudo romano era preparado para quando fosse atingido por flechas incandescentes, por dados incandescentes, apagava imediatamente essas setas inflamadas. Paulo está falando: assim é a fé, assim é a fé. Ela nos protege dos ataques diabólicos. A fé acalma a tempestade interna, que aflige o nosso coração decorrente da tempestade externa, causada pelo diabo, porque ela nos garante que em Cristo tudo vai ficar bem. Que em Cristo somos mais que vencedores. A fé apaga dardos de medo, dúvida, tentações, pois cremos que há um Deus soberano no trono, que governa sobre tudo e sobre todos. Também usem o capacete da salvação. E, meus irmãos, que preciosa parte da armadura é essa? A salvação que temos em Cristo mediante a sua morte e ressurreição também nos garante ressurreição. Nos garante um porvir de glória, um porvir de descanso e uma vida plena sem a presença do mal. A salvação garantida por Cristo nos faz seres destemidos diante do diabo.
porque ainda que Ele nos mate nesse mundo, o nosso general em pessoa nos recepcionará na eternidade. A salvação acalenta o nosso coração. E por fim, a espada do Espírito, que é a palavra, a única arma efetiva dos salvos para afugentar Satanás. Jesus usou a palavra para afugentar o diabo no deserto. É a palavra que o salmista se apegou e guardou no coração para não ser atingido pelos ataques diabólicos e não pecar contra Deus. Salmo 119. A palavra não serve para nos tornar teólogos arrogantes. A palavra não serve para que a gente ganhe debates vazios e medíocres. Meus irmãos, ela é o item mais poderoso contra o diabo. E ela é para a guerra. Que a gente não brinque, que você não brinque com a espada do Espírito, portando com desprezo e zombaria. Respeite a palavra de Deus. E certamente não menos importante, Paulo diz, nunca deixem de orar, façam isso a todo momento. E nesse contexto, a oração não seria necessariamente parte da armadura, mas é como se Paulo estivesse dizendo aos seus ouvintes, vistam cada item da armadura orando. Tudo que vocês fizerem, orem. Estejam em constante relacionamento com o Senhor. Coloquem diante dele toda a ansiedade, todo o medo, todo o pavor. Não desperdicem esse grande privilégio. Caminhando para o final, após sua pesada luta contra Apolion e vitória pelo poder da palavra, cristão, com feridas causadas por esse combate, ele recebe cura com a aplicação das folhas da árvore da vida. Cristão prevalece. Apesar das cicatrizes, ele prevalece pelo poder de Cristo. Porque somente no seu poder vencemos o príncipe das trevas. Assim também vence aquele que no Senhor deposita toda a confiança. Quero trazer rápidas aplicações nessa manhã. Meus irmãos, ao nosso derredor um ser maldito e real, pronto a devorar arrogantes ousados, desligados de Cristo e do seu poder. Ele certamente se aproximará de cada um de nós. Ele se aproximará de você. Ele se aproximará de cada um que declara que Cristo é o seu Senhor. Ele nos provará e pedirá autorização para nos peneirar. Ele ri e ele zomba de homens que insistem em dizer, eu hei de pisar na cabeça do diabo. Satanás diz, tente. Ele assenta-se ao nosso lado nos cultos. E não pense que o irmão que está do seu lado é o diabo, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando em contexto espiritual. Ele assenta-se ao seu lado nos cultos, analisando a sua adoração, analisando a sua atenção, e em um tempo oportuno testará a qualidade da sua fé, testará a armadura que você está vestindo. Por isso apelo a você nessa manhã, você que vive talvez de forma relaxada a sua suposta vida cristã, esse apelo é para você. Meu irmão, por favor, não se atreva, eu digo com muito amor, não se atreva a sair daqui sem se acertar com Cristo. Não se atreva a ir para a sua vida cotidiana, para a semana que te espera, sem o poder que se encontra somente num relacionamento sério com Jesus. Não saia desse ambiente de culto sem se revestir de Cristo, por amor à sua alma. Mas eu também apelo a você que ainda vive fora de Cristo. Meu irmão, espero que você se torne meu irmão, meu amigo. Tem uma coisa mais amedrontadora que o próprio diabo sobre a sua vida. Você ainda encontra-se debaixo da ira de Deus, que é infinitamente mais amedrontador que Apolion.
Porque das garras de Satanás, facilmente Deus pode te livrar. Mas quem te livrará das mãos do Deus vivo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra você, quem será por você? Renda-se a Cristo em arrependimento e desfrute da paz que o seu sangue concede com Deus. Mas se você descansa seu coração no Senhor, que você não se esqueça, Efésios capítulo 1, versículo 20 até o versículo 23. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Todos os principados, toda a potestade, todo o poder do diabo, todo o mal encontram-se debaixo dos pés de Cristo. E ainda que você tenha a espada do diabo no seu pescoço, você está tão seguro como se você estivesse assentado no Palácio Belo, ouvindo a palavra de Deus. Estamos sempre seguros, debaixo do poder e da autoridade de Cristo. Descanse seu coração, se nele você está. Vamos orar? Santo Deus, bendito e eterno Pai, louvado seja o teu nome, grandioso és tu, pelos teus feitos maravilhosos. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos dá esperança da glória eterna. As aflições são momentâneas, mas o peso de glória é eterno. Satanás possui um tempo muito escasso para tentar, para ferir, para matar, mas o seu destino é o lago de fogo e enxofre, juntamente com todo aquele que não se rende verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo. Ansiamos pelo dia, Senhor Deus, que seremos completamente libertos de todas as artimanhas de Satanás e viveremos eternamente na sua presença e adoraremos o Deus da nossa salvação. Adoraremos o Deus que concede poder para nos salvar e nos livrar dos ataques, dos dardos inflamados do diabo. Senhor, guarde o teu povo essa semana. Senhor, estenda a sua graça, a sua misericórdia sobre a vida de cada irmão. Não permita que aqueles que repousam em Cristo sejam arranhados, sejam molestados além da conta. Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus. Há uma batalha real e invisível que tenta nos matar, tenta nos paralisar, mas graças a Deus temos Cristo Jesus, que se assenta no trono, acima de toda potestade, principado, toda autoridade, acima de Satanás. Bendito seja Cristo Jesus, o perfeito Salvador, o nosso castelo forte, a nossa rocha, a nossa segurança, aquele que começou esta bela e maravilhosa obra, pela sua providência tem sustentado e em breve concluirá com perfeição. É no nome dele que eu oro e louvo e agradeço por tudo. Amém. Vamos louvar o Senhor.